Então, pessoal, continuando o nosso tutorial de Java, nessa segunda parte eu vou corrigir alguns dos exercícios da primeira lista de exercícios. Lembrando que a ideia é que vocês façam esses exercícios. Logo, eu não vou corrigir todos eles, só vou corrigir o primeiro e o segundo exercício para que vocês, então, que estão com dúvida, possam suscitar essas dúvidas. O primeiro exercício tinha o seguinte problema. Escreva um algoritmo para somar dois números. Percebam que o exercício não é baseado em um programa já pronto, uma ideia já pronta, mas sim num problema que deve ser solucionado. Essa solução deve ser, então, um algoritmo que vai, através de passos ordenados bem definidos, trazer o computador de um estado inicial para um estado onde ele soluciona esse problema. Então, o que nós vamos colocar nesse algoritmo são diversas etapas de processamento, que também nós chamamos aqui de passos, instruções ou comandos, que são, então, se executados naquela ordem, responsáveis por transformar uma entrada em uma saída. Esse problema mais específico, que é a soma de dois números, necessita de entrada. Necessita de entrada por quê? Porque no momento da execução desse algoritmo, um usuário vai então fornecer valores que vão ser usados para a manipulação. Então, os valores que são manipulados, eles dependem do que o usuário necessita no momento da execução, no momento que o algoritmo está sendo então interpretado, executado pelo computador. Nesse caso específico, o problema precisa de dois números para poder então mostrar na tela a soma desses dois números. É um problema que parece muito simples, porém ele já traz uma série de etapas de processamento e uma série de transformações que acontecem internamente na memória do computador que no início são mais difíceis de observar e imaginar. Então a ideia com essa resolução aqui é tentar construir para vocês de uma forma visual como que o computador está resolvendo esse problema, que é somar dois números e apresentar esse resultado na tela para o usuário. Então, nesse algoritmo muito simples, nós temos em início a criação, a declaração de uma variável N1 do tipo inteiro. Essa variável N1 é do tipo inteiro porque no problema não foi especificado se seriam soma de dois números reais ou inteiros, logo ficou a critério do desenvolvedor, ou seja, nós mesmos, de determinar qual seria o tipo adequado para aquele dado. Como um inteiro é um número sem vírgulas, positivo ou negativo, inclui também o zero, seria algo que entraria, então, coerentemente com o que se pede no enunciado, que é a soma de dois números. No caso, então, o início da execução pelo computador constitui-se de uma certa forma, desenho dessa memória, estabelecer nessa memória quais são as variáveis necessárias para que o algoritmo, então, solucione o problema desejado. Então, a primeira instrução é para o computador pedir para a memória, então, reservar uma região para armazenar o número inteiro, que é do tipo inteiro, e chamar essa região através de um nome N1. Então, é criado na memória, aquele quadrado ali, um outro quadradinho com o nome N1 que vai armazenar, então, naquele quadradinho, naquele espaço, um número inteiro. Logo depois, seguindo os passos do algoritmo, o computador então vai pedir para criar na memória um espaço para armazenar outro número inteiro. Para distinguir esses dois espaços, como são duas variáveis distintas, se usará um nome diferente. Eu já falei para vocês que não é possível usar o mesmo nome de variáveis para justamente evitar a dúvida em qual delas está o dado que se deseja ler ou onde se deseja escrever. Então, a segunda variável já tem um nome diferente da primeira. No caso, ela se chama de N2. Então, vai ser criado uma nova espaço de memória, um novo pedaço da memória será reservado para armazenar informação inteira. Se chama N2 agora.
No terceiro passo, uma outra variável. Essa variável, por exemplo, ela não faz sentido com relação ao enunciado, porque o enunciado diz faça um algoritmo que some dois números. Então não necessariamente existe a ideia de armazenar essa soma, mas nós que estamos desenvolvendo temos que nos preocupar com cada pequena etapa de processamento. E é necessário deixar claro para o computador que deve se armazenar em algum lugar o resultado dessa soma. No caso, por uma opção também didática, vamos utilizar uma terceira variável para colocar o resultado da soma, que é declarado então com o nome S. E assim a nossa memória fica, digamos assim, populada com três espaços distintos, N1, N2 e S. Cada um desses espaços então pode armazenar um número que é independente do outro. O próximo comando ou instrução é um comando de saída. Esse comando pede para que o computador coloque para o usuário uma mensagem. Essa mensagem vai aparecer no dispositivo de saída. Como nós estamos acostumados, o dispositivo de saída mais usado é a tela, é o monitor. Logo, nós vamos então representar esse monitor através daquela imagem monitor que está ali abaixo, e o comando mostre, nesse caso, tem uma constante literal. Por que uma constante literal? Porque aquela mensagem, informe dois valores, foi colocada ali pelo desenvolvedor, e tal qual ela foi colocada pelo desenvolvedor, ela deverá aparecer na tela depois que o computador executar essa instrução mostre, essa instrução de saída. Em seguida, temos uma instrução de entrada. Nesse momento, se torna necessário o uso do teclado. Percebam, o desenvolvedor não está participando da execução. O desenvolvedor criou o algoritmo. Quem está executando o algoritmo agora é o computador. Esse computador está interagindo com o usuário, mas o desenvolvedor não participa mais do processo. Agora então, quando existe um comando de entrada, o computador deve esperar que o usuário digite uma informação. Essa informação depende da onde o dado será armazenado na memória, pois deve respeitar o tipo da variável onde esse dado será inserido. Logo, um teclado é o exemplo de mecanismo ou dispositivo de entrada mais usado. Um teclado pode ser, por exemplo, usado para digitar números. No caso, é o que nós gostaríamos com esse algoritmo. Então, digamos que o nosso usuário, por exemplo, digitou 22. Percebam que 22 é só uma possibilidade. O usuário poderia digitar qualquer número. Esse número, então, é digitado usando o teclado. O usuário pressiona a tecla 2 e pressiona a tecla 2 mais uma vez. O resultado, então, dessa interação do usuário com o teclado é apresentado na tela. Mas não é ainda passado para o computador que está executando o algoritmo até que o usuário aperte a tecla Enter. Quando o usuário aperta a tecla Enter, o valor então que foi digitado passa a ser armazenado na memória. Aonde na memória esse valor vai ser armazenado? Depende do que o desenvolvedor deixou escrito no comando de entrada. O comando leia, o comando de entrada leia, ele tem entre parênteses um parâmetro. Esse parâmetro N1 indica o nome da variável aonde o dado recém-digitado deve ser armazenado. Logo, 22 é o dado digitado pelo usuário que vai ser armazenado na variável N1. O próximo comando, leia N2, também deixará o computador esperando que o usuário digite um número inteiro. Esse número pode ser, por exemplo, 0. O usuário digitando, então, apertando a tecla 0, aparecerá para ele na tela um número 0. Essa interação acontece porque o sistema operacional avisa para o usuário que um 0 foi realmente digitado. Porém, ainda não foi passado para o computador que está executando o algoritmo essa informação. Essa informação somente é passada depois que o usuário aperta Enter.
Nesse momento, o dado digitado vai para a memória. Aonde na memória? Essa pergunta é respondida através do parâmetro do comando leia. Percebam que leia, entre parênteses agora, existe N2 e não mais N1. Ou seja, o dado digitado neste momento não será colocado em N1, mas sim em N2. A próxima instrução será então a soma de N1 e N2, e esse resultado dessa soma deve ser colocado pelo computador na variável S. Esse é um comando de atribuição, pois tem ali o símbolo, operação de atribuição, que é representado por um igual. Então, esse comando se lê assim: S recebe. Se usa a palavra recebe e não igual, para não confundir o conceito matemático de igualdade. Então, nesse caso, S irá receber, S recebe, N1 mais N2. Para executar esse comando, o computador deve primeiro resolver a parte da direita do operador de atribuição igual. A parte da direita do operador de atribuição igual tem a soma de N1 e N2. Logo, o primeiro passo será somar o conteúdo de N1 e o conteúdo de N2. Como o conteúdo de N1 é 22 e o conteúdo de N2 é 0, essa soma resulta em 22. Uma vez calculada essa soma, o computador então armazena esse resultado na variável S, prosseguindo para o próximo comando, onde deve ser executado um comando de saída. Nesse caso, o computador irá colocar a constante entre aspas simples, o computador sabe que é uma constante e não um nome de variável, devido a essas aspas simples. Essa constante, a soma dos números é colocada tal qual o desenvolvedor escreveu no algoritmo na tela. Não existe uma interação com o desenvolvedor nesse momento, porém, existem mensagens que o desenvolvedor colocou que podem ser passadas para o usuário. Então, na execução desse comando, percebam que nenhum número é mostrado na tela. Somente a mensagem a soma dos números é mostrada. O último comando, então, é também um comando de saída mostre. Entre parênteses, temos agora a variável S. A variável S é, então, uma região de memória. Logo, o computador deve procurar na memória o conteúdo da variável S. Esse conteúdo pode ser diferente dependendo da execução e de como o usuário digitou os números pedidos anteriormente. Logo, nesse momento, o valor de S precisa ser resolvido pelo computador buscando o dado na memória na variável que se chama S. Como neste momento o valor em S é 22, logo será mostrado para o usuário o valor 22. Percebam que o usuário não tinha acesso à memória. Ele não observava o resultado dessa soma até que seja explicitamente solicitado para o computador mostrar o conteúdo da memória. Com isso, chegamos ao fim da resolução do primeiro exercício, o fim da resolução do problema escreva um algoritmo para somar dois números. No caso, utilizamos então 3 variáveis e fizemos esta soma explorando comandos de entrada e saída. É um algoritmo muito simples, porém envolve muita imaginação para entender o processo. Como eu já disse, repito, meu objetivo aqui não é mostrar para vocês a resposta para todos os exercícios, mas sim para alguns deles, para que vocês tenham então o embasamento necessário para prosseguir. Logo mostrarei ainda mais um exercício, o exercício 2, e a resposta para esse exercício. O exercício 2 pede para criar um algoritmo que calcula a média das 3 notas de um aluno. Nesse problema, temos como entrada 3 informações, que são as 3 notas de um aluno, e como saída uma informação só, que é o resultado dessa média. A média das notas é a média aritmética simples. Como é realizado aqui na Univates, as notas que vocês recebem pelo universo Univates serão então as 3 somadas e divididas por 3. O cálculo de cada média, claro, de cada nota, varia de acordo com a disciplina. Então vocês têm aqui, no caso, um problema onde se necessitam de 3 informações que serão digitadas por um usuário e
também uma informação que será passada para o usuário ao final da execução do algoritmo como resultado, a solução para o problema apresentado. Seguindo então uma execução passo a passo desse algoritmo, temos primeiro a declaração das variáveis. Nesse momento, então, a memória será dividida em espaços que armazenarão informação. Observem que a primeira variável, N1, ela é do tipo real, e todas as variáveis neste problema são do tipo real. Escolhi variáveis do tipo real porque o problema envolve notas, e as notas normalmente são atribuídas de 0 a 10, contando números com vírgula. 7.5, 7.6 seria uma nota válida. Logo, usar variáveis do tipo real será coerente com o problema. Apesar de não ter explicitamente se denunciado, é algo que se espera de um desenvolvedor esse tipo de reflexão, pois ele deve adaptar uma ideia para uma máquina. Conhecendo essa máquina e conhecendo as possibilidades, os tipos das variáveis e suas limitações, se torna claro que usando o número sem vírgulas não poderia, então, tornar esse problema solúvel de uma forma plena. Seria um problema aproximado, uma solução aproximada. Logo, então, o primeiro comando é a criação de uma variável N1 do tipo real. Então, essa variável é criada um espaço para o armazenamento dela na memória. Apesar dessa caixa ser igual a uma caixa de um tipo inteiro, ela tem um outro formato, ela vai então armazenar uma outra informação um pouco diferente, que é um número com vírgula. Esse número com vírgula não é um número real, propriamente dizendo. Ele é um número com vírgula com as suas limitações que depende de cada máquina de cada computador que estará executando o algoritmo. Depois temos então a declaração de uma variável do tipo real N2. Então o computador vai reservar na memória um espaço para armazenar um número real que será chamado então de N2. Como temos 3 notas, temos também uma outra variável N3 que armazenará também um número real. Finalmente, para apresentar a solução para o problema e também armazenar o resultado da média, criaremos uma quarta variável, que não faz, né, sentido olhando para o enunciado, mas é importante para armazenar o valor temporário durante o cálculo da média, para posteriormente mostrar esse valor para o usuário. Então essa variável média também é criada, ou seja, ela vai ser alocado um espaço para ela na memória, vai ser reservado um espaço para ela na memória. Em seguida temos um comando mostre. O comando mostre vai então pedir para o computador informar para o usuário usando a tela exatamente aquela sequência de caracteres que foi estabelecida pelo desenvolvedor. Logo aparecerá na tela a seguinte frase: informe 3 valores. Em seguida, existe um comando de entrada, um comando leia. No comando leia, o computador vai então esperar que o usuário entre com informações usando um teclado. As informações que são digitadas pelo usuário aparecem primeiramente na tela, porém ainda não foram introduzidas na memória, elas só serão introduzidas na memória depois de apertar Enter. Aonde que esse valor será armazenado na memória depende do parâmetro passado para o comando de entrada leia. Percebam que agora o comando de entrada leia, entre parênteses, tem o nome N1, que é então aonde esse valor deve ser armazenado na memória neste momento. Logo, quando o usuário aperta Enter, 7, que foi o valor digitado pelo usuário, aparece em N1. Percebam que o valor digitado pelo usuário poderá mudar. Em outra execução do algoritmo, esse valor poderia ser 8, 9, dependerá da execução, dessa interação que acontece entre computador e usuário, e como o usuário pensou naquele momento fornecer uma informação. No próximo passo, temos outro comando de entrada. É também um comando de entrada, porém tem uma diferença ao comando anterior. Ele agora, como parâmetro, tem a variável N2, ou seja, o usuário digita um valor. Por exemplo, se o usuário digita 8, esse valor 8, após apertar Enter, será armazenado na memória.
Exatamente aonde? Na variável N2, pois a variável N2 é passada entre parênteses no comando leia. Então, depois de apertar Enter, o valor 8 aparecerá ou será armazenado na memória em N2. Finalmente, para se calcular a média das três notas, será necessário então ler essas três notas. Logo, existe também a entrada da terceira nota, que será digitada pelo usuário, por exemplo, 7,5, e quando apertado Enter, será então armazenada na variável N3, pois agora o comando é leia N3, ou seja, é para então receber o dado do usuário e colocá-lo na variável N3. Esse comando agora, o próximo, é um comando de atribuição. Lê-se média recebe N1 mais N2 mais N3. Como esse comando é resolvido, já foi explicado anteriormente. Para reforçar, ele é resolvido da direita para a esquerda, ou seja, a parte mais complicada é resolvida primeiro, que são as operações aritméticas. Logo, se olharmos da direita para a esquerda, vamos resolver primeiro N2 mais N3. Essa é a operação mais da direita. N2 mais N3 é 8 mais 7,5, o que dá 15,5. Esse valor, então, fica na mão do processador, podemos dizer assim, que vai aí, então, resolver esse valor mais N1. Então, 15,5 mais N1 fica 22,5. Finalmente, de posse dessa soma, 22,5, o processador vai então armazenar esse valor na memória. Aonde na memória? Na variável média, pois média está à esquerda do operador de atribuição igual. Logo, 22,5 aparecerá dentro da caixinha que armazena um número real chamado a média na memória. O comando a seguir pode parecer um pouco complicado, pois ele tem a média recebe média dividido por 3. A mesma variável que está sendo usada para leitura na direita está sendo usada para escrita na esquerda. Não existe problema em fazer isso, pois essa resolução acontece pelo computador em dois tempos. Num primeiro momento, é lido o valor de média, que será dividido por 3, uma divisão, no caso, de números reais, resultando em 7,5. Esse valor, 7,5, será armazenado em uma variável da memória. Qual variável? A própria média. Logo, 7,5 será escrito em cima do valor que havia anteriormente. E o valor anterior de média se perde. Só fica armazenado 7,5, que é o objetivo do nosso problema, que é resolver então a média das três notas de um aluno. Em seguida, temos primeiramente, antes de acabar, um comando mostre, um comando de saída, onde a mensagem a média é apresentada para o usuário. E finalmente temos então o valor da média mostrado, 7,5, pois esse comando mostre está então recebendo como parâmetro a média, ou seja, uma variável que está na memória. Logo, esse valor deve ser buscado da memória e colocado para o usuário. Assim acabamos a resolução do segundo exercício e a resolução de 2 exercícios. Para não ficar muito extenso, aqui terminamos a parte 2. Em seguida, continuaremos com a terceira parte, onde falaremos um pouco de variáveis literais.